Olá, tudo bem? Vamos continuar a resolver a nossa prova da FUVEST. Essa é a quarta questão da prova da segunda fase, prova que aconteceu no início de 2023. As outras questões da prova já estão aqui na nossa playlist. Para você acessar, é só dar uma olhadinha aqui do lado direito da sua tela e vai achar lá. Pode conferir todas as questões dessa prova. Então vamos lá? O que ele fala aqui na quarta questão? Ele diz o seguinte: considere as circunferências C, C1, C2, C3, CN e a reta S, satisfazendo as seguintes propriedades. Então aqui eu já paro, converso com vocês, que ele está te mostrando aqui, ó, que nessa circunferência grandona tem infinitas circunferências lá dentro. Então o que confundiu os alunos foi que muitos acharam que só tinha 4, porque no desenho que tem 4, né? 1, 2, 3 e 4 brancas aqui dentro, né? Fora a maior. Então o pessoal achou que só tinha 4 e acabou errando. E não errando completamente, né? Deixou algumas coisas incompletas, principalmente na letra C, que a gente já vai chegar lá. Mas tudo bem. Aí aqui a gente tem algumas informações que eu vou lendo e utilizando à medida que a gente for precisando, tá certo? Na letra A ele fala o seguinte: determine o raio da circunferência C. Então a circunferência C é essa aqui, ó. É a nossa maior circunferência, é aquela que está englobando todas as outras aqui, tudo bem? Como que a gente vai determinar o raio? A nossa estratégia aqui, ó, cuidado. A origem dos espaços, ela não está no centro, tá? Ela está um pouco mais para a esquerda. Então você pode ter confundido aqui, pode ter achado que o raio era justamente esse aqui, ó. Ele falou que era 4 aqui, ó. Cadê o ponto 4? A circunferência C é tangente a C1 no ponto Q igual a menos 4 e 0. Então esse ponto aqui, ó, é o menos 4 e 0. Então muita gente achou que estava na metade, viu que aqui já era menos 4 e 0 e achou que era 4. E não está na metade, tá? Então, cuidado. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Ele deu esse ângulo de 60 graus. Então eu vou utilizar com vocês aqui na letra A uma trigonometria. Tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer o seno de 30 graus, tá? Por que 30 graus? Você pode fazer o seno de 30, que está aqui nesse canto de cá, ou você pode fazer o de 60, tá? Só que o de 60 você não vai utilizar o seno, vai utilizar o cosseno. Então você tem essas duas opções. Aqui, ó, ele diz que as retas são tangentes, certo? Então aqui, tangente à circunferência, aí tem aquela propriedade que a tangente é perpendicular ao raio da circunferência. Então esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E se aqui é 60, aqui só pode ser 30. Por isso que eu falei com vocês, que a gente pode utilizar aqui agora o seno de 30, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então eu vou chamar aqui essa hipotenusa de x e vou chamar esse cateto oposto aqui, ó, de 4. Por que 4? Porque ele falou aqui, ó, que a circunferência C1 tem centro 0, 0, essa aqui, a segunda maior, né, maior branca, e raio 4. Então esse raio aqui é 4, tá? Então você pode fazer seno de 30 é igual a 4 sobre x, pode fazer. Ou você pode fazer o cosseno de 60, que é igual a 4 também sobre x, tá certo? Então aqui vai da sua opção. Então vamos fazer o seno? Mais fácil as contas, né? Então seno de 30 na letra A é igual a cateto oposto, que é 4, pela hipotenusa x. Então seno de 30 é meio. Então meio é igual a 4 sobre o x. Cruzado, x é igual a 4 vezes 2, que é 8. Então, tá aí. Primeira parte da letra A tá feita, 8. Então, esse x aqui, ó, vale 8. Então, olha, daqui até mais ou menos aqui, ó, vale 8. E aqui você sabe que é 4, né? Porque esse ponto tá na coordenada menos 4 e 0, e aqui é 0 e 0. Então, é como se ele tivesse andado 4 para a esquerda. Então, ó. Então, o diâmetro total, olha o diâmetro de C vale 4 mais 8, que é 12. Mas ele perguntou o raio de C. Então, o raio é igual ao diâmetro sobre 2, que é igual a 12 sobre 2, que é igual a 6. E aí sim, essa foi a nossa letra A. Na letra B,
ele fala o seguinte, ó, dado n maior que 1, maior ou igual a 1, determine a razão entre os raios das circunferências consecutivas, Cn mais 1 e Cn. Então, por que ele está dizendo n maior ou igual a 1? Porque aqui ele está trabalhando com as circunferências C1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. Tá certo? Então ele perguntou, determine a razão entre os raios dessas circunferências. Eu vou apagar aqui esse desenho da letra A para não confundir a gente. Vou apagar aqui também as dimensões. Aqui vou deixar só a coordenada porque acho que não vai nos atrapalhar. Tá? Como que a gente vai determinar a razão entre os raios? Então, olha, eu vou aproveitar para desenhar aqui, ó, um raio paralelo a esse que a gente tem aqui, ó. Porque eu quero usar essa informação do paralelismo. Então tá aqui, ó. Paralelo. Tentei fazer paralelo aqui, ó. Por que paralelo? Porque agora eu posso fazer a semelhança de triângulo, tá? Eu posso criar um triângulo aqui. Eu posso fechar ele aqui, ó. O mesmo triângulo que a gente tinha feito anteriormente, tá? Só que agora, ó, vou dar um zoom aqui pra você ver melhor. Agora você tem aqui um Rzinho. Aqui você tem um Rzão. Essa medida total você já sabe que é 8. Então aqui, ó. Tudo aqui vale 8. Tudo bem? E aqui, ó. Você tem o triângulo retângulo. Você tem o triângulo retângulo também. Tangente com raio, tá? E esse tamanhozinho aqui, ó. Você ainda não sabe quanto que ele vale, tá? Mas a gente vai chegar nessa relação agora, daqui a pouco mesmo, tá certo? Então, olha o seguinte. Esse tamanho aqui, ó, até aqui, ó, quanto que ele vale? Vale justamente esse R que tá aqui, tá? Então, ele vale esse R que tá aqui. E você já sabe quanto vale esse R, vale 4, né? E aqui, ó, você tem um outro R, daqui até aqui, ó, você tem um outro pedacinho que é R. E aqui você tem o restante. Ok. Então, vamos lá. Vamos ter calma aqui agora. Eu quero, ó, descobrir esse pedaço aqui em verde. Ó. Quero saber uma expressão para calculá-lo. Eu sei que tudo é 8. Até aqui é 4 e até aqui é R. Então, esse pedacinho verde, ele é 8, que é tudo, menos 4 até aqui. Menos Rzinho até aqui, ó. Daqui até lá. Então, aquele pedaço que eu marquei em verde é 4 menos Rzinho. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer essa semelhança aqui, ó. Como é que fica? Eu tenho que fazer aqui, ó, triângulo pequeno com grande, pequeno com grande. Cuidado para não fazer grande, pequeno, pequeno, grande, tá? Para confundir. Então, vamos lá. Olha, quem é a hipotenusa aqui? Eu acabei de achar 4 menos R. Então, olha. Vou pegar aqui, ó. Letra. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui em cima. Acho que consigo, ó. Fazer bem aqui, ó. Vai ficar bom porque a gente consegue olhar a figura. Então tem o seguinte, ó. 4 menos Rzinho dividido por a hipotenusa agora do triangulão, que é 8. Perfeito? Então é isso. Agora a gente tem o seguinte, olha. Peguei hipotenusa com hipotenusa, vou pegar esse cateto aqui, ó. Esse aqui, ó. O próprio raio, tá? Então agora eu tenho um Rzinho dividido por esse Rzão aqui, ó, que eu já sei quanto vale. Igual a 4. Então, tá aí, montado a minha relação de semelhança. Tudo em função de R. Então eu consigo achar esse R e achando o R eu consigo determinar essa razão, tá? Então vamos lá, multiplicar cruzado. Olha, 4 menos R vezes 4 é igual a 8Rzinho. Eu posso cortar aqui, ó, esse 4 com esse 8, aqui fica 2. Então, ó, 4 é igual. Agora eu vou passar esse R para lá, ó. Tudo bem? Então ele está aqui, ó, vou passar ele para lá. Era 2R, vai ficar 2R mais R. Então 3R é igual a 4 e o R é igual a 4 terços. Perfeito. Mas e a razão? A razão, ó,
você faz o seguinte, ó. Então, letra B, ó. Essa aqui também é a letra B, tá? Só a continuação. Então, a razão de n mais 1 é o R de n mais 1 dividido pelo R, tá? De n. Então, quem que era o primeiro aqui? 4 terços, né? 4 terços dividido por 4, que era o R da C1. Isso é igual a 4 terços vezes 1 quarto, divisão de fração. Cortou 4, deu 1 terço. Então é isso. A nossa razão, à medida que as circunferências vão diminuindo, o raio vai sendo multiplicado por 1 terço. Na letra C, pessoal, ele fala o seguinte, olha. Determine a área da região sombreada na figura. Então, o que é a área da região sombreada? Eu vou apagar tudo aqui, ó, para ajudar a gente. Então, eu apaguei. A região sombreada é essa área aqui, ó, do azul claro aqui, desse verde. Ou seja, toda a sua área da circunferência maior, menos a área de todas as circunferências. Tudo bem? Então vamos lá. Eu preciso descobrir um jeito de calcular a área das circunferências e somá-las. Então é o seguinte. Quanto que é a área dessa primeira circunferência? A letra C. O raio é 4. Então a área dela, a área de C1, é π vezes 4 ao quadrado, que dá 16π. Aí lá na C2, você já sabe que o raio vai ser multiplicado por 1 terço, né? Então a área da C2 é igual a π vezes... Agora não é 4 mais ao quadrado, é 4 vezes 1 terço, que é a razão dos raios, e aí sim elevado ao quadrado. Isso dá π vezes 4 terços ao quadrado, tá? Dá 16 nonos. Perfeito? Então, área da C3, mais uma. A gente tem aqui agora π vezes 4 vezes 1 terço vezes 1 terço. Tá certo? Isso ao quadrado. Então você tem, na verdade, 4 vezes 1 vezes 1 dá 4, 3 vezes 3 dá 9. Então você tem 4 nonos ao quadrado, que dá π vezes 16 sobre 81. Então o que está acontecendo, olha? Vou escrever aqui, ó. Razão entre áreas. Razão. AC2 dividido por AC1 é igual a π vezes 16 nonos sobre π vezes 16. Cortei o π. 16 sobre 9 vezes 1 sobre 16. E isso deu 1 nono quando eu corto 16. O que significa esse 1 nono? Significa que a cada circunferência eu vou multiplicando a minha área por 1 nono. Então, mas não era 1 terço? 1 terço era quando você tinha o raio, tá? Para a área, como é πr ao quadrado, você tinha que levar essa razão, né, de raios ao quadrado. Então, agora a gente tem 1 nono. Tudo bem. Então, você vai perceber que a gente vai ter uma PG aqui, ó, de razão 1 nono. Então, a área dessa é tanto. A área dessa segunda vai ser tanto vezes 1 nono. Dessa terceira, a área da segunda vezes 1 nono. Da quarta, da terceira vezes 1 nono. E assim sucessivamente. Então, o que a gente tem aqui é uma PG infinita de razão 1 nono. E primeiro termo igual a 16π, tá? É a nossa primeira área. Então vamos olhar isso agora. O que a gente tem aqui, ó? A soma da PG infinita. Vou trocar de caneta. Soma PG infinita. Infinita é igual. Vamos escrever aqui, ó. Soma é igual a 1 dividido por 1 menos Q. É uma forma bem simples, né? Dá pra memorizar, talvez. Então tá aqui, ó. A1 é quanto? 16π dividido por 1 menos a razão de áreas, que é 1 nono. 1 menos 1 nono, 1 pode ser escrito como 9 nonos, né? Então, 9 nonos menos 1 nono dá 8 nonos. Então, 16π dividido por 8 nonos. Isso é igual a 16π vezes 9 sobre 8. Tá certo?
Cortando aqui, ó, ficou 2. 9 vezes 2 dá 18π. Então, todas essas áreas somadas, as infinitas circunferências, será 18π. Então, quanto que é a minha área do sombreado? Vai ser a área do C menos 18π. Quanto que é a área do C? É πr ao quadrado, tá? Eu já tenho o raio, eu calculei ele, tá? Na letra A. Então, olha, para fechar, temos lá a área sombreado é πr ao quadrado, esse r aqui é o do C, tá? Menos 18π. Então, a área do sombreado é igual a π vezes... Quanto que é o r que eu achei lá na letra A? 6 ao quadrado menos 18π. Portanto, a área é igual a 36π menos 18π. E isso dá 18π novamente. Tá certo? Então, tá aí. Essa é a área do sombreado. E essa foi a nossa questão 4 da prova da FUVEST. Uma questão um pouco mais tranquila, né? Em comparado com as outras, também difícil, mas um pouco mais tranquila. Se você entendeu, deixa aí o seu joinha para nós. Se você não entendeu, deixa aí a sua dúvida com a gente nos comentários. Deixe também a sua crítica, a sua sugestão, seu elogio também, se quiser. E é isso. Um grande abraço a vocês e nos vemos na próxima questão.